Olá, buenos dias a todos. Mi nombre es Wesley Miranda. Eu vengo acá a apresentar um trabalho de Biofísica 2 pelo docente Dr. Edgar Valente, que tem um tema de enfermidades de la membrana celular. Vou apresentar a enfermidade de Alzheimer. Então, a enfermidade de Alzheimer foi descrita por primeira vez a princípio do século XIX como uma patologia por Alois Alzheimer, um neurólogo alemão. Ele disse que é uma enfermidade neurodegenerativa, que é causa degeneração celular, é dizer, neuronas que ocorre a morte neuronal. É insidioso. Observamos como características uma enfermidade que causa um deterioro progressivo em las funções cognitivas e condutuais, como a diminuição da memória, o linguagem, a razão e a capacidade de cuidar-se. Então, observamos que a doença de Alzheimer é uma doença que, com o passar dos dias, do tempo, ela piora, agrava cada dia mais. Essa é a principal enfermidade neurodegenerativa. 70% dos casos de demência são Alzheimer. Hoje temos 45 milhões de pessoas com demência em todo o mundo e mais de 35 milhões de pessoas são casos de Alzheimer. O Alzheimer ela causa no cérebro das pessoas uma atrofia. Temos acá umas imagens que mostram essa atrofia. Acá temos um cérebro normal e acá um cérebro atrofiado. Dá para perceber também que os ventrículos são muito grandes. Acá também temos as células cerebrais normais e as células cerebrais lesadas, danificadas. Temos outra imagem acá que dá para perceber melhor. Acá temos um cérebro normal e o cérebro com a doença de Alzheimer, que é muito atrofiado, principalmente na região do hipocampo. E os ventrículos, dá para perceber também, muito grande. As sinapses também elas são muito comprometidas, principalmente na região das dendritas. Acá eu não tenho uma imagem, mas são muito comprometidas também nas sinapses, por conta principalmente da região das dendritas. As proteínas pequenas, chamadas péptidos beta-amiloides, são o principal suspeitoso de morte celular em la enfermidade de Alzheimer. Constituem a maioria das fibras em placas envelhecidas que se encontram em los cérebros de pacientes submetidos à autópsia. Em los artigos que investiguei, oferecem várias hipóteses sobre como os péptidos podem causar enfermidade. Lhe atribui a inflamação, o estresse oxidativo ou o desequilíbrio de los iones de cálcio possivelmente causado por perfurações da membrana celulares. E as constatações respaldam firmemente a ideia de que os péptidos amiloides danam a membrana celular ao redor do nervo e causam um movimento incontrolado de íons de cálcio em eles. A sinalização de cálcio é uma forma importante em lá que as células se comunicam e as células sanas regulam seu fluxo com precisão. Também existe a proteína tau. Ela é abundante em las neuronas, pero na doença de Alzheimer ela está hiperfosforilada em forma de enredos que é confusa, embaralhada. Tudo isso que eu falei acá promove um processo o que promove o processo neurodegenerativo. A causa da doença de Alzheimer são os fatores genéticos e ambientais, por mais que ainda não tenha
comprovado cientificamente realmente o que causa a doença de Alzheimer. Teremos em conta que a doença de Alzheimer são os fatores genéticos e ambientais que interactuam de maneira complexa. Se estão investigando também medicamentos que atuam sobre a agregação da beta e consequente formação de canais iônicos. Atualmente, um estudo com quelantes e metais pesados, cloroquinol, um agente antimalácrico que previne a formação desses canais, e a consequente entrada de cálcio, e tudo isso se encontra ainda em fase clínica. Também devemos ter em conta que qualquer tratamento farmacológico deve usar-se junto com intervenções sociais, ambientais e conductuais. Isso inclui o que? Tratamentos de afecções médicas coexistentes, que são coordenação da atenção entre profissionais da saúde, criação de uma equipe de atenção para o apoio, estabeleça uma rotina diária que ajude ao paciente a cumpri-la, difundir recordatórios por toda a casa, exemplo, apague a luz, cerre lá o grifo, apague o televisor, etc. Pode ajudar muito, porque temos que ter, principalmente pessoas que sofrem de Alzheimer, tem que ter o cérebro em constante exercício, tem que exercitar-se. Simplifique a rotina diária, de tal maneira que o paciente pode seguir involucrado em ela. Dê-lo fazer o que lhe gusta. Se lhe gusta o jardim, deixe-lo ter mais contato com as flores. Se lhe gusta da música, deixe-lo cantar, bailar e assim por diante. Temos um estúdio recente, se não me engano, é o mais recente de todos, que foi uma faculdade federal do Rio de Janeiro, em Brasília, que descobriu uma principal importância de um hormônio que está sendo estudado também, que chama hormona da iricina. Essa hormona ela é como se diz, ela é estimulada por atividade física, e descobriu que ela é importante na formação da memória, também para combater as toxinas produzidas em la enfermidade de Alzheimer. A iricina também ela pode opor-se ao fracasso da sinapse e ao deterioro da memória em la enfermidade de Alzheimer, e pode também ralentizar a progressão da enfermidade. Então, essa iricina, fazer atividade física para motivá-la, é uma ótima prevenção para o Alzheimer. Eu finalizo por acá. Em seguida, um companheiro Edson vai continuar a ler o vídeo. Graças a todos. Boas tardes a todos. Meu nome é Edson Filho, sou aluno de la UPAP. E hoje vou apresentar um trabalho de Biofísica 2, pelo docente Dr. Edgar Valiente, com o tema de enfermidades da membrana celular. Eu vou apresentar sobre a patologia de Alzheimer, o papel da beta-amiloide na formação dos canais iônicos. Um grande número de evidências coloca a beta-amiloide entre as principais causas do desenvolvimento da patologia de Alzheimer. Muitos estudos mostram que a beta-amiloide pode inibir o processo envolvendo a memória, além de ser neurotóxicos aos neurônios e outras células. Evidências de muitos laboratórios têm demonstrado que a beta-amiloide pode formar canais iônicos em bicamada lipídica, lisossomos, neurônios e células endoteliais. Os canais iônicos, quando formados pela beta-amiloide na membrana plasmática dos neurônios, são perigosos porque lesam estas células, que precisam manter gradientes iônicos e um potencial permanente em toda a sinalização. Mesmo pequenas quedas no potencial da membrana podem alterar a propriedade do potencial de ação, do limiar do disparo e do potencial de repouso neuronais, e levar a disfunção neurológica, como quadro demencial, pela alteração do fluxo de íons. Tendo em vista sinais de perda de neurotransmissores, processo inflamatório e estresse oxidativo na fisiopatologia da doença de Alzheimer, é provável
que seu manejo seja com o uso de drogas de reposição de neurotransmissores, quando atuando sobre o metabolismo da beta-amiloide. Devem-se ainda testar a eficácia e as interações dessas associações. Estão sendo pesquisadas drogas que atuam na agregação da beta-amiloide e, consequentemente, na formação dos canais iônicos. Atualmente está em fase clínica um estudo com quelante de metais pesados, um antimalário que impede a formação desses canais e, consequentemente, influxo de cálcio. Então, como meu colega Wesley falou no vídeo dele, não tem um tratamento 100% eficaz contra a patologia de Alzheimer. Então, o que os médicos sugerem? Sugerem fazer uma boa alimentação, fazer exercício físico diariamente, assim pode prevenir essa patologia. E é isso aí. Muito obrigado a todos.